Sua opinião sobre GVT, FST7, Resting Pause e o que fazer com a maldita preguiça de fazer aeróbio? É realmente necessário? Evair Costa. Irmão, a preguiça para aeróbio eu acho que é comum para todo mundo. Ninguém gosta dessa merda. Mas é um mal necessário, sim. Ele vai aumentar aí, é uma das maneiras mais fáceis de você aumentar seu metabolismo, de você aumentar o consumo do seu gasto, né, calórico e metabolizar mais gordura, tá? Então eu realmente gosto de utilizar o cardio. Ele é necessário? Não. Se você tiver com um percentual de gordura baixo, talvez não seja necessário. Talvez ali para quem se prepara, né, para atleta, o período final dificilmente ele vai chegar num percentual de gordura sem estar fazendo aeróbio, tá? Mas dá pra, cara, aí é mais motivacional mesmo, aí é você com você tem que decidir o que você quer e utilizar aquilo lá como um caminho para você chegar em algum ponto. O GVT, cara, eu acho um treinamento bem lesivo, tá? É um volume bem grande aí e eu já tentei fazer, não me adaptei, tá? Mas, cara, é fundamentos, beleza? A FST7 eu uso bastante, gosto, né? Que seria o Facial Strength. O GVT é o de German, não sei o que, Volume Training, acho que é isso. O FST7 é o Facial Strength Training 7, que é você fazer a última série de 7 séries, com alongamento, com volume de água grande, para você alongar a face muscular. Esse alongamento de face muscular eu acredito bastante, tá? Tanto com liberação miofascial, como liberação em foam roller, com alongamento mesmo, passivo e ativo. Eu acredito bastante não só na FST7, mas no contexto geral que ele foi inventado. Rest Pause eu uso tanto em off como pré-contest também, tá? Gosto bastante para algumas séries mais forçadas, principalmente para ombro, né? Para você não usar força elástica. Cara, todas as metodologias têm o seu lado positivo e tem o seu lado negativo, vai de você ajustar e realmente encaixar dentro do que você prioriza. Anderson Juvenal, fala K1, beleza? Beleza, Anderson. Parabéns pelo canal no YouTube. Já utilizou o ciclo de carboidratos no cutting? Devo mudar só os carbos e manter a gordura e proteína iguais? Devo diminuir as calorias totais ao longo dos dias? Abraço. Abraço, Anderson. Obrigado aí pela força. Obrigado por acompanhar o canal. Cara, já utilizei ciclo de carboidrato. Meu primeiro competição, eu tava fazendo o carb cycling era só alimento limpo, mas eu fazia. Gosto também da linha, é interessante e isso que você falou tá perfeito. Você mantém proteína e mantém gordura e só cicla o carboidrato. Por que ciclaria o carboidrato? Se você pegar, vamos colocar assim, seu consumo deveria ser de 100 gramas de carboidrato nessa semana. 100 gramas é muito pouco, né? Então você ficaria com vontade de comer algumas coisas, não conseguiria, tal, beleza. E aí você decide ciclar o carboidrato. Então tem um dia que você pode comer 300 gramas e passar um dia zero, por exemplo, né? E aí no outro você come 50 e ali, tipo, bater seu montante na semana, beleza? E com alguns dias de alta e alguns dias de baixo. Por que fazer isso? Talvez a necessidade, vamos colocar assim, num treino de perna, seja mais alta para você consumir carboidrato do que num treino de bíceps e tríceps. Então você pode priorizar, embora seja um gasto calórico total ali da semana para todos os grupos musculares, mas no dia que você mais precisa, ou de algum grupo muscular que você tenha necessidade de treinar ele mais forte, você tenha um aporte energético melhor. Então eu acho que o Carb Cyclone ele ajuda bastante nisso e na sensação de estar comendo um pouco mais, embora nos outros dias você vai ter que reduzir. Beleza? João de Oliveira, quantas calorias quebra o jejum? João, qualquer coisa que você comeu alterou já, vai ter resposta hormonal, tá? Não é pela caloria, é isso que a galera precisa entender. Tanto que o adoçante quebra o jejum, tá? Então não é a quantidade calórica e sim o nutriente que tá ali que vai gerar uma resposta hormonal. Alterou a parte hormonal, não é jejum. Então assim, abre um parênteses. Alterou a parte hormonal com relacionada ao jejum, não é jejum, beleza? Porque você vai me falar, não, você saiu da insulina, estava alta e no jejum ela vai ficar baixa, então você alterou, então já não é jejum? Não, na verdade ela alterou porque é jejum, tá? Bom, enfim. Maurício Lamenha, BCA quebra o jejum? Cara, respondi lá, beleza? Luana Mendes, acho interessante essa questão sobre carb cycling, por exemplo, levando em conta nos dias que treino perna, onde meu gasto calórico é maior e no superior,
onde o gasto calórico é menor do que do treino de perna, já adiciona o carbo também. Ou seja, gasto calórico seria semelhante todos os dias, mesmo assim seria interessante fazer ciclo de carboidrato ou não? Luana, eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas eu acho que tem a ver com a outra que eu respondi. Você pode utilizar o ciclo de carboidratos se você achar necessidade, por exemplo, de aumentar no dia de treino de perna. Porém, se você manter também ele igual, não vai ter tanta diferença assim. A diferença ela ocorre pelo seguinte, tá? Então assim, tem um porquê fazer carb cycling. Você tem uma linha ali, que é a sua linha de glicogênio estocado, beleza? Então quando você treina, essa linha ela diminui. E aí quando você come o carboidrato, ele reestoca, tá? Então você partiu desse ponto aqui, vai, na segunda-feira você tá com isso aqui de energia, aí você deu um estímulo e ele voltou, comeu, ele voltou. Deu estímulo, comeu, ele voltou. Deu estímulo, comeu e voltou, tá? Quando você começa a depletar ele e depois você come, ele não vai voltar para a linha que ele estava, ele vai supercompensar. Então ele tem que dar essa baixada para depois ele supercompensar. Se você só der essa alimentada, ele voltando, ele voltando, ele voltando, ele vai permanecer na mesma linha. Então você precisa realmente chegar nesse ponto de depletar para depois ele supercompensar. Então o que acontece no carb cycling? Você vai, você treina e aí você come e você não sobe muito. Aí você vai, treina e aí você sobe e não sobe muito. Aí depois você tem um dia de carbo alto e pum, ele super compensa, tá? Então essa é a base do carb cycle ou por que fazer carb cycling, beleza? Laércio Abiati. Em uma dieta visando perca de gordura, na sua visão, qual a forma mais interessante de mesclar o treino de força, visando manter a massa magra com o treino metabólico, visando os efeitos hormonais benéficos para a dieta? Obrigado. Cara, visando perca de gordura, em vista que você vai estar em um déficit calórico, eu com certeza priorizaria um treino metabólico, com certeza. O treino metabólico e a ingestão ali é o que vai mandar. A ingestão é o que vai mandar. Mas a resposta é suficiente de mecanotransdução, né, através de um treino metabólico, para continuar com massa magra nos locais que você estimular. Mudar os macros em dia de descanso, Gabriel Arones. Bom, entra também na linha do carb cycling. Você pode diminuir no dia de descanso, caso vai, por exemplo, você está em um cutting e aí você precisa depletar glicogênio para depois você supercompensar. Então talvez valha a pena. É muito variável. No geral, eu acho perca de tempo. Faz a conta no geral, tá? Traça ali quanto você quer de déficit semanalmente e divide isso pelos 7 dias. Não vejo uma melhora, vamos colocar assim, a não ser que você, vamos colocar assim, tracei 5 dias de treino, 2 off e eu tenho 1.500 calorias para consumir. Beleza? Chegou no dia... eu falei um dos treinos, não consegui treinar, por exemplo. Então o meu gasto calórico ele ficou comprometido. Então vamos colocar ali, eu tenho 400 calorias, sei lá, para gastar. Então no meu dia off eu vou compensar essas 400 calorias que eu não gastei, para continuar a soma total, entendeu? Eu acho que, para não responder a mesma coisa que eu já respondi, eu acho que talvez assim seria positivo. Vinícius Schutz, podia falar sobre Nutrient Time e uso inteligente dos carboidratos em horários específicos? Vinícius, Nutrient Time é um negócio bem louco, que é bem complicado e existe muitas variáveis. Basicamente é o seguinte, quando todos os alimentos são testados para ver pico de insulina e tudo mais, a pessoa é colocada 12 horas de jejum e aí ela consome o alimento. Então ali é marcado a resposta à insulina que ele vai dar, tá bom? Então assim, alguns alimentos são colocados como alto índice glicêmico, por exemplo. E aí você não utilizaria alto índice glicêmico antes do treino, tá? Eu não gosto de utilizar alto índice glicêmico antes do treino, porque você pode ter um rebote aí durante o treino e te dar sono, alguma coisa assim, e você não se sente bem. Porém, você pode utilizar fibra junto com esse carboidrato simples antes do treino e ele já não vai ter essa mesma resposta e você vai conseguir treinar normal. Ou você pode acrescentar gordura a essa refeição e ela não vai ter esse pico também e você vai conseguir treinar normal. Então assim, veja que só analisar o alimento em si sozinho é muito fraco. Então assim, eu posso falar, você pode consumir carboidrato simples antes do treino? Pode. Você pode causar pico de insulina antes do treino? Não deveria, tá? Então a base é essa.
Pós-treino, por exemplo, você tem uma resposta depois de 2 horas de treino, a sua sensibilidade à insulina fica aumentada e ela perdura por 48 horas. Então, assim, antes do treino ela tá aqui, durante o treino ela vai continuar aqui, 2 horas depois ela sobe e mantém isso daí por 48 horas. Então, durante 48 horas você tem uma sensibilidade aumentada ao carboidrato. Então, eu preciso consumir carboidrato logo imediatamente após o treino? Não. O que a gente faz de consumir a quantidade de macro durante o dia é o suficiente. Porém, causar picos de insulina não é legal. Então, como você tem que controlar isso? Tem que controlar através de alimentos de baixo índice glicêmico? Pode ser. Eu prefiro controlar com relação à quantidade de fibra ou com relação à quantidade de gordura junto com o alimento, que é de um pouco mais de alto índice glicêmico. Então isso daí você vai pegando no feeling e vai sentindo com relação ao seu corpo. Vitor Jeremias, como melhorar a sensibilidade à insulina? Então, seguinte, treinamento, como eu falei agora, ele aumenta muito a sua sensibilidade à insulina. Tá? O jejum é um outro aspecto interessante que você pode utilizar para aumentar a sua sensibilidade à insulina. Beleza? Então, esse foi o Question and Answers. Longo pra cacete, tentei agilizar, mas não deu. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa o comentário se curtiu. Compartilha com a galera. Beard Games!